Agora você ouve a sua história de vida com Maurício Fusco. Programa não recomendado para menores de 12 anos. Olá pessoal da Rádio Emissora da Barra, muito boa tarde Vera. Estamos chegando nesta terça-feira para mais uma apresentação, para mais uma edição da sua história de vida. Estamos juntos, aqui direto do edifício da Ciclotron em Barra Bonita, aqui na Avenida Industrial, para mais uma edição, para mais uma apresentação da sua história de vida. Tema de hoje, médico renomado se torna mendigo. Maurício, o meu irmão, o Paulo, ele desde pequeno tinha um único sonho na vida: se tornar médico. Ele desde criança, já aspirando lá adiante, vendo o futuro, havendo condições naturais, claro, ser médico. Os meus pais até comentavam: isso é coisa de criança. Esse fato de querer ser é uma coisa normal de qualquer criança na idade dele. Me lembro que o papai dizia: daqui a pouco ele vai querer ser bombeiro, daqui a pouco ele vai querer ser polícia, daqui a pouco ele vai querer ser jogador de futebol, vai querer ser piloto, e acaba não sendo nem isso e nem aquilo. Vira um professor, ou vira um motorista, vira uma coisa aí qualquer. Mas não, o Paulinho, o meu irmão, ele continuava fixo com essa ideia. Ele nunca mudou, perguntava ele já direto: eu quero ser médico, eu vou ser médico. E ele seguiu, Maurício, os estudos para ser médico. Quando chegou na adolescência, a hora do vestibular, faculdade, a nossa família não tinha recursos, sabe? Não tinha dinheiro, tanto dinheiro para... Mas com o sacrifício, Maurício, tudo caminha, tudo anda. Uma economia aqui, outra ali, um sacrifício aqui e ali, ele pode realizar o sonho dele. E ele realizou. Ele passou direto, nenhuma reprovação, nenhuma dependência de matéria, e se tornou mesmo Doutor Paulo. Ele virou o orgulho da família, Maurício, clínico geral. O Dr. Paulo Roberto Martins começou o seu trabalho no hospital em Bauru, onde conheceu Maria Helena, também médica, e os dois logo, inclusive, rapidamente se casaram. Ambos viviam, se entregavam, colocavam seus conhecimentos para salvar vidas, além de estarem voltados ainda para ajudar os mais humildes, o trabalho do lado social, Maurício. Assim era o meu irmão, o Paulo. Ele era deste jeito, Maurício. Uma senhora vizinha da gente, lá na cidade de Bauru, muito doente, ela não tinha condições financeiras nenhuma. Não tinha nenhum convênio médico, não tinha nenhum plano de saúde. E uma ocasião dessa, ela veio pedir à minha mãe, veio bater na porta da nossa casa, uma ajuda, pedindo uma ajuda com o atendimento do meu irmão, do Paulo. Ele prontamente, Maurício e ouvintes da Rádio da Barra, ele se dedicou em atender aquela senhora, a Dona Silva. Passou a cuidar da Dona Silva. Não é Silvia, não, é Silva mesmo. E conseguiu os medicamentos sem custo para ela. Que foi se recuperando, sabe? Devagarinho, foi se recuperando, foi ficando melhorzinha, ficou boazinha. E fora esse detalhe, Maurício, da Dona Silva, foram inúmeros casos. Foram inúmeros outros casos de pessoas que batiam à porta da casa dele, ou procurava ele no consultório, ou iam no hospital, e ele fazia questão disso. Ele se doava, Maurício. Ele se entregava, ele amava o que fazia, Maurício. Ele fazia um trabalho gratuito de atendimento.
As pessoas da periferia, lá de Bauru, viviam constantemente visitando a favela, os asilos. Meu irmão, ele era assim, por diversas vezes citado em reportagens, em revista, jornal, rádio. Um cidadão bauruense, orgulho de todos. Maurício, teve uma noite que o Paulo estava de plantão no hospital em Bauru, e eu prefiro aqui não falar o nome do hospital, e apareceram 2 vítimas de acidente, pai e filho. Chegaram ali na emergência, pai e filho, ambos envolvidos em um acidente de trânsito, e aquele pai, Maurício, estava muito mal mesmo. O pai e o filho foram envolvidos num acidente, mas o pai chegou em uma circunstância complicada, muito ferido, e vendo ao seu lado o filho numa situação crítica, pior ainda do que o pai, morrendo ali, do acidente. Pai e filho, no próprio acidente, aquele jovem estava perdendo a vida, e o pai implorava: doutor, não deixe meu filho morrer, doutor, salve, doutor, a vida do meu filho, eu lhe peço, doutor, salve, doutor, a vida do meu filho, não deixe que meu filho morra, doutor, faça alguma coisa, a vida do meu filho eu lhe peço. E o meu irmão, com a ajuda da sua equipe, acabou por salvar a vida dos dois, do pai e do filho, Maurício. E, inclusive, se tornaram grandes amigos um tempo depois aí. Seu Hildebrando, aquele senhor acidentado, o pai. E Júnior, pai e filho, foram salvos pelo meu irmão, com o pronto atendimento do meu irmão e da sua equipe. Seu Hildebrando e Júnior. O seu Hildebrando, Maurício, muito rico, depois de recuperado, ele quis ajudar ao meu irmão no trabalho social que o Paulo já fazia há algum tempo, para os mais simples. Chegou o fim de semana, o Paulo estava de plantão naquela noite e voltaria para casa só na segunda-feira. E aí começou o nosso martírio, Maurício. Começou o plantão, só retornaria para casa na segunda-feira, só que ele não voltou. Ele não voltou para casa, ele não apareceu. Deveria voltar só na segunda-feira, depois do plantão dele, mas não voltou, Maurício. Maurício e amigos da Rádio da Barra, então de imediato você pensa, alguma emergência, né? Ficou no hospital, permaneceu no hospital. Só que não. A Maria Helena, ela foi até lá e constatou que ele tinha terminado o plantão na hora marcada, na hora prevista, e tinha saído do hospital no horário de sempre. E sumiu, desapareceu. Nenhum recado, nenhum telefonema. Alguns colegas ainda comentaram que viram ele saindo normalmente, como sempre fez. Um mistério. Um mistério. Passou aquele dia, no final da tarde daquele mesmo dia, daquela segunda-feira mesmo, o carro do meu irmão foi encontrado, Maurício. Estava em uma estrada de terra, num local afastado, local ermo, afastado da região central de Bauru, estacionado, fechado, sem as chaves. Mas e o meu irmão? E o meu irmão Paulo? E o Paulo? Logo na segunda-feira mesmo, fim de tarde, o carro foi localizado, encostado no acostamento, fechadinho, só que não tinha ninguém, Maurício. Sem as chaves. Mas e o meu irmão? E o Paulo? O que teria acontecido? O que teriam feito com ele? Onde estaria o meu irmão? Uma pessoa tão boa, tão prestativa, não carregava valores, não andava com joias, não andava com dinheiro. Sequestro? Ninguém ligou. Não teve nenhuma ligação, nenhum comunicado, ninguém procurou. Um mistério, Maurício. Maurício, ouvintes da Rádio da Barra, um mistério total. Um detalhe, e começa as buscas, não havia nada, nenhum detalhe aparente, nenhuma informação, nenhuma notícia. E passando o tempo, e correndo o dia, passou uma semana, nada do Paulo. Um mês, nada do Paulo. 2 meses, nada do Paulo. A família, depois do transtorno, da dor, do sofrimento, já estava se acostumando a qualquer hora ao pior. Morreu, está morto. A gente estava esperando já a notícia, Maurício, a qualquer momento.
6 meses, 10 meses, está morto. Morreu, já era. Mas e o corpo? Cadê o corpo? E o corpo dele, cadê? A gente queria saber, Maurício, notícias do meu irmão. Saber é ao mesmo poder fazer o enterro digno, decente. Ele está morto. Só pode ter morrido. 1 ano, 2 anos. Maurício, isso durou 5 anos. 6 anos, nenhuma notícia, nada. 8 anos. 9 anos se passaram. Dá para sentir, Maurício, ouvintes da Rádio da Barra, vocês conseguem imaginar a angústia? 9 anos sem qualquer notícia. Imagine a angústia de uma mãe, de um pai, dos irmãos, uma família. Perguntas e perguntas e mais perguntas, sem resposta alguma. A dúvida. O que teria acontecido com meu irmão Paulo? Onde estaria meu irmão? Ou o corpo dele? Onde poderia estar? Ou a ossada? Por quê? Quem teria feito isso? Chegado a tanto? Maurício Fusco e ouvintes da Rádio da Barra. Indo para 10 anos, em uma reportagem na TV, em um programa de televisão, um homem barbudo, maltrapilho, todo sujo, mal vestido, cabelos longos, fala mansa. O susto, um choque. Ah lá, olha lá, é o Paulo. Aquele é o Dr. Paulo, é o meu irmão. Mas Dr. Paulo é ele, é o meu irmão. 10 anos mais um pouquinho depois. Meu Deus, é o meu irmão. É o Dr. Paulo, é o Paulinho, é ele sim. A minha mãe quase sofreu um infarto, Maurício. Mas também reconheceu. Meu filho, é o meu filho. É ele, é o meu filho, é o Paulinho, é o Paulo. Aquele programa, Maurício, abordava uma matéria com mendigos que viviam em São Paulo, em becos ali na Praça da Sé, embaixo de pontes, viaduto, dormia ao relento nas ruas. O repórter perguntava o nome dele. Ele não sabia. Você tem família? Insistiu o repórter. Ele não respondia, ele não sabia. Mas nós tínhamos a certeza, Maurício. Era o meu irmão, o Paulo. É o doutor Paulo, meu irmão. A minha mãe, Maurício, não podia estar enganada. Ela chorava e dizia, não, é o Paulinho, eu sei, é meu filho, é ele, é o Paulinho, é o meu filho, é o Paulo, ô Paulo. Saímos então naquela mesma noite para São Paulo, direto, fomos para a emissora de TV, que produziu aquele programa, uma equipe nos acompanhou, a polícia foi junto. E chegamos até ele, o Paulo. Meu irmão Paulo, chegamos até onde ele estava. Maurício, não dava para acreditar. Na condição que a gente encontrou o doutor Paulo, sujo, muito sujo, sem nada, sem documentos, sem uma moeda, sem um tostão de dinheiro. As roupas toda rasgada, toda suja, descalço, sem saúde, um médico, sem saúde, triste, um médico, um mendigo, sem memória, não lembrava de nada. Maurício e ouvintes da Rádio da Barra, não sabia de nada. Nós o trouxemos para Bauru, os melhores médicos e especialistas já o atenderam e nada. Sem sucesso, infelizmente, Maurício. Maurício, o meu irmão, ele nunca mais recobrou a sua memória. Nunca mais. Só chora. Chora, chora e chora, Maurício. Só chora. Olhar perdido. Vive como um vegetal. Ele não reconhece as pessoas, não reconhece ninguém. Ele não sabe de nada. Ele não fala.
desce pelas faces grossas lágrimas quando ele encara a mim, a minha mãe ou alguém da família, mas não fala, não mostra que reconhece, não fala. Ele ficou, Maurício, nesse estado, de médico renomado a mendigo. Um mistério mesmo. Quase 10 anos se passaram. 10 anos desaparecido praticamente. E faz 6 anos agora, no fim do ano, que ele está desse jeito. Ele não reage, Maurício. Ele não se recupera. A minha mãe, a nossa mãe, hoje mora na cidade de Pederneiras. Papai já morreu. O papai já é falecido em memória. Ele está comigo, o Paulo, Dr. Paulo Roberto Martins. Ele vive comigo, não sei até quando, Maurício. Não sei. Lúcia Helena Andrade Silva. Eu sou irmã do Dr. Paulo. Esta foi a sua história de vida de hoje. Lição de vida, alerta, suspense, emoção e mistério. A emoção maior do rádio, a sua história de vida. Amigos da Rádio Emissora da Barra, que história, não? Que história surpreendente de um médico que passa a ser de médico para mendigo. Pois é, ele era um médico conceituado, renomado, de repente se tornou um mendigo. Olha, eu gostaria de ouvir a sua opinião com relação à história de hoje. Você pode participar através do meu e-mail, fusco1571@gmail.com, ou então através do meu canal no YouTube, youtube.com/MauricioFusco@oficial. Lá você pode deixar a sua opinião, comentar essa história, que nós iremos enviar as suas cartas, os seus comentários para a nossa ouvinte que nos escreveu essa carta. Essa carta nos veio da cidade de Bauru, de uma ouvinte que nos acompanha através da internet, não é? do aplicativo da Rádio Emissora da Barra na internet. Ela nos acompanha todos os dias e mandou esta carta contando a história do irmão dela que de médico se tornou mendigo. Então eu gostaria que você participasse dessa história de hoje, que você desse a sua opinião, youtube.com/MauricioFusco@oficial, ou então fusco1571@gmail.com, Rádio Emissora da Barra @gmail.com, ou na página da Rádio Emissora da Barra no Facebook. Você pode participar por lá também, que nós vamos ler o seu comentário. Eu vou agora de música, vou tocar uma música para você e na sequência eu volto com todos os comentários, com toda a sua opinião aqui na Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade. Fique aí, volto já. Volta comigo. Maurício Fusco apresenta a sua história de vida. A emoção está no ar. Eu tô montando uma dupla pra estourar no Brasil. Pela minha experiência, é sucesso de verdade. Eu e a saudade. Pra completar a emoção, tem uma participação que é mais que especial. Chega aí, solidão, pra você ter ideia da repercussão. Primeiro vídeo no YouTube já tem 1 milhão. Se a minha vida fosse um palco, só ia tocar sofrência. No começo do show é saudade e no final do show é carência. A entrada é sempre grátis, mas quem sai dá prejuízo. Eu ia morrer bêbado se eu fosse viver disso. Se a minha vida fosse um palco, só ia tocar sofrência. No começo do show é saudade e no final do show é carência. A entrada é sempre grátis, mas quem sai dá prejuízo.
eu fosse viver disso. Começo do show, saudade, final carência. Eu nem ia dar conta não. Não. Pra completar a emoção, tem uma participação que é mais que especial. Chega aí, solidão, pra você ter ideia da repercussão. Primeiro vídeo no YouTube já tem 1 milhão. Se a minha vida fosse um palco, só ia tocar sofrência. No começo do show é saudade e no final do show é carência. A entrada é sempre grátis, mas quem sai dá prejuízo. Eu ia morrer bebo se eu fosse viver disso. Se a minha vida fosse um palco, só ia tocar sofrência. No começo do show é saudade e no final do show é carência. A entrada é sempre grátis, mas quem sai dá prejuízo. Eu ia morrer bebo se eu fosse viver disso. No começo do show é saudade e no final do show é carência. A entrada é sempre grátis, mas quem sai dá prejuízo. Eu ia morrer bebo se eu fosse viver disso. Vidinha sofrida essa, hein? Cê é louco, filho? A sua história de vida, com Maurício Fusco. A emoção está no ar. Muito bem, estamos de volta depois do Henrique Juliano. Você ouviu o Henrique Juliano aqui na sua história de vida. Nós estamos de volta pela Rádio Emissora da Barra com a sua história de vida. Agora nós vamos aos comentários, né? Vocês que deixaram os seus comentários no meu canal no YouTube, também através do meu e-mail, nós vamos ler o comentário de todos vocês, tá certo? A Marcela Oliveira, ela é de Botucatu. Oi Maurício, boa tarde, estou te acompanhando pelo aplicativo. A gente escuta a sua narração e a gente viaja nas histórias. Amo muito ouvir. Eu arrumo um tempinho, arrumo a casa, faço o almoço ouvindo você. Gosto muito das tuas histórias, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus. Muita saúde e paz para você. Obrigado, minha amiga, obrigado pela sua participação. A Carme Alexandra, ela é de Garaçu do Tietê, não diz o bairro, diz assim: oi Maurício, boa tarde. Olha, eu pude sentir a tristeza deste ouvinte. Parabéns, Maurício, por narrar tão bem as histórias. Ô amiga, muito obrigado pela sua participação. A Luciana Buzacarini, Barra Bonita, Jardim das Orquídeas. Oi Maurício, boa tarde, estou te acompanhando pela Rádio Emissora da Barra. Olha, eu tenho muitas saudades daquele tempo em que você fazia a sua história de vida na Rádio Regional de Taquarituba. Morei por algum tempo em Taquarituba e acompanhava todos os dias às 10 da manhã a sua história de vida. Hoje, meu marido foi transferido para uma empresa aqui em Barra Bonita e nós estamos morando aqui. E te achei no seu canal no YouTube e acompanho você pela Rádio Emissora da Barra todos os dias aqui na sua história de vida. Olha, esse ouvinte está muito triste. A gente ouve você falar e a gente sente a tristeza. Ele não sabe de nada, mas ele sabe que ele foi uma pessoa importante. Por isso, a tristeza na narração que você conta quando você fala deste ouvinte. Tá certo, amiga, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo carinho da sua audiência. O Vinícius Oliveira, Barra Bonita, Jardim Vila Habitacional, diz assim: Maurício, boa tarde. Nossa, que emoção poder ouvir novamente essas histórias. Eu também morava em Pederneiras e acompanhava você pela Rádio Regional de Taquarituba. E hoje ouço você pela Rádio Emissora da Barra. Ô amigo, muito obrigado aí pela sua participação, obrigado pelo seu carinho. O Heraldo de Oliveira, Maurício, boa tarde. É muito triste essa história. A família desse rapaz deve estar sofrendo muito. Só Deus mesmo para ajudar essa família. Que Deus abençoe muito esta família. Heraldo, muito obrigado pela sua participação, querido. Continue participando com a gente. Obrigado mesmo de coração pelo carinho da sua audiência. A Denise
Sancassani, Igaraçu do Tietê Secap. Maurício, boa tarde. Estou te ouvindo e agora que descobri você aqui na Rádio Emissora da Barra e no seu canal do YouTube, não consigo mais deixar de te ouvir. Obrigado por postar no seu canal tantas emoções com essa voz linda. Oh, amiga, muito obrigado, é bondade sua, tá certo? A gente faz o possível e o impossível para que tudo saia contente de todos vocês que me acompanham pelo rádio, pelo aplicativo da Rádio Emissora da Barra ou pelo meu canal no YouTube. Essa história de hoje é uma homenagem aos radialistas de todas as épocas. Foi muito bom encontrar você de novo. Te encontrei pelo teu canal no YouTube. E com relação à história de hoje, essa família sofre demais, principalmente o irmão e a irmã, né, que está narrando essa história para você. Que Deus abençoe você, Maurício. Ô, querida, muito obrigado pela sua participação, tá? Obrigado também pelas palavras. A gente não merece mais, a gente agradece de coração, tá certo? Oi, Maurício, muito boa tarde. Meu nome é Maria, estou te ouvindo aqui da Vila Habitacional em Barra Bonita. Acompanho a sua história de vida todos os dias. Olha, é muito duro o que essa família está passando. Eu também tive em minha família um ente querido que sofreu um acidente e passou a não conhecer mais ninguém. A gente falava com ele, ele também não respondia. É muito ruim isso. Eu imagino que essa família está passando. Um forte abraço, Maurício. Oi, amiga, muito obrigado pela sua participação. Um abraço para você também. Obrigado pelo seu comentário. A Dirce Sancassani, ela é de Jaú, da Vila Ribeiro. Ela está dizendo, senhor Maurício, boa tarde, estou te acompanhando pelo aplicativo da Rádio Emissora da Barra, no YouTube. E estou te acompanhando e ouvindo a sua história. Com relação a essa história, eu tive um vizinho que também sofreu um acidente de trabalho e ficou assim, nesse estado. Não conhecia ninguém, não conhecia os filhos, nem a esposa, ficava vegetando. E é muito doloroso e triste para os amigos, para a família, para quem está em volta. Que Deus abençoe muito esta família. Tá certo, amiga? Muito obrigado pela sua participação. A última participação, Angélica Lovesuti, Vila Narcisa, Barra Bonita. Oi, Maurício, boa tarde. Estou te acompanhando pelo aplicativo do seu canal no YouTube. Acompanho você todos os dias pela Rádio Emissora da Barra. Quando eu posso, eu acompanho pelo radinho. Se não, acompanho você pelo meu aplicativo no celular. Olha, é muito difícil o que essa família está passando. Uma pessoa que quando perde a memória e não reconhece ninguém, é muito difícil, é muito cansativo, porque a gente tenta fazer de tudo para que a pessoa se lembre e, infelizmente, a pessoa não se lembra. A família tem que passar com essa pessoa em vários tratamentos médicos para ver se ele redobre a sua memória, para ver se ele recobre, não é, a sua memória. Tá certo, amiga, muito obrigado pela sua participação. Fique com Deus, obrigado mesmo de coração a todos vocês que participaram comigo dessa história de hoje, aqui da sua história de vida, nesta terça-feira, aqui em Barra Bonita. Nós estamos falando aqui direto da Rádio Emissora da Barra, do edifício Ciclotron, na Avenida Industrial. Eu fico por aqui. Volto amanhã a partir das 3 horas da tarde com todos vocês. Na sequência, continuo com a Vera e a gente volta amanhã às 3 da tarde com mais uma grande história para você. Tchau, pessoal. Até amanhã. Querendo Deus. Fique bem. Você acabou de ouvir a sua história de vida com Maurício Fusco.